Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Hoje vamos falar de um tema que eu fico muito confuso, que é a questão da matéria médica, porém relacionado também que obviamente se relaciona com a questão de experimentação numa menção. Até agora há pouco estudando aqui, muitas dúvidas, mas o bom do Denis Demarque é que ao mesmo tempo que ele te coloca uma dúvida enorme, ele vai lá e responde no próximo parágrafo. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Então lembrando, pessoal, a live hoje nós vamos focar um pouquinho mais, em matéria médica, uma leve introdução e depois, relacionando bastante com as lives passadas, onde a gente falou de experimentação numa menção, tá? Que na verdade é uma coisa que puxa a outra, né? A matéria médica é uma compilação, né, de várias experimentações de vários medicamentos homeopáticos. Vamos lá então. Vamos esperar mais uns minutinhos para entrar mais gente aí. E aí a gente já dá início. Então, para quem deseja saber, quase sempre, né? Porque eu sou fã mesmo. Quase sempre eu utilizo o livro do Dr. Denis Demarque, tá? Que para mim, isso eu já falei várias vezes. Para mim, sinceramente, é um livro assim que não dá para ter uma consciência homeopática, né? Um entendimento das bases homeopáticas de verdade, se não tiver a leitura e o estudo diário desse livro aqui, tá? Todo dia, toda vez que eu leio partes do Homeopatia, Medicina de Base Experimental, parece que uma luz aparece. Então, na minha opinião, um livro assim que não dá, realmente. O problema é que assim, ele não está com edições novas, né, infelizmente. Eu creio que vão aparecer novas edições. É o do Denis Demarque, aqui, ó. Homeopatia, Medicina de Base Experimental. Eu sempre falo dele porque realmente assim é um livro que mudou muito a minha visão em questão de aprofundamento. Então, todo mundo sabe o que é experimentação numa menção, beleza? Só que no livro dele isso vai lá embaixo, se aprofunda de maneira espetacular. Filosoficamente falando, historicamente falando, para mim, Denis Demarque é simplesmente genial, e a maneira com que ele traz, né, os trechos antigos lá de Hahnemann, dos discípulos de Hahnemann, é simplesmente espetacular. Mas então vamos lá, vamos começar já é 9h01. Então boa noite a todos. Bem, pessoal, então a gente vai falar sobre matéria médica. Muito legal, Ana. Muito bom. Tem edições à venda. Depois você coloca aí talvez o link pra gente
dar uma olhada. Então vamos iniciar. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre matéria médica, tá? O que é basicamente? Matéria médica é uma compilação, né, de vários... que bom! Um e-book gratuito então, pessoal. Então é uma compilação a matéria médica basicamente é uma compilação das experimentações, né, homeopáticas, dos remédios homeopáticos, né? Então, e também a gente vai ver aqui no decorrer da live que é também a união de outras coisas também que são colhidas desses mesmos remédios, dessas mesmas drogas, tá? Então a experimentação é onde a gente junta tudo isso, é onde a gente pega e colhe tanto a parte de experimentação homeopática mesmo, ou seja, quando a gente transforma uma substância em remédio homeopático e faz a experimentação numa menção com aquela substância homeopática, ou seja, com a substância infinitesimal, né? É tanto e principalmente dessa forma que a gente constrói uma matéria médica, mas também com a observação clínica, tá? Que é o quê? Que é o uso dessa substância em pessoas doentes, né? Então, por exemplo, imaginemos aqui, naquela época de Hahnemann, por exemplo, quando os alopatas utilizavam, sei lá, beladona para tratar os doentes, era possível, obviamente que por conta de a pessoa estar doente e você usar uma droga, era muito complicado você analisar e saber quais eram os sintomas da droga, mas também usou-se muito disso para colher sintomas para matéria médica, tá bom? Claro que com muito mais cuidado, né, e zelo, mas também principalmente da toxicologia, tá? Então as substâncias, né, as drogas que intoxicavam as pessoas, por exemplo, uma intoxicação por arsênico, né, uma intoxicação por algum metal pesado, por exemplo, né, o chumbo, também eram colhidos essas descrições toxicológicas, vamos colocar assim, para se adicionar à matéria médica, para também formar todo esse conjunto de sintomas, de sintomatologia, né? Então a matéria médica é isso, é um livro onde lá você vai encontrar os sintomas, toda essa sintomatologia do remédio homeopático. Só que ela não é só isso, tá? É muito mais profundo que isso, porque quando a gente fala de matéria médica, a gente necessariamente precisa falar de experimentação numa menção, tá? E aí o bagulho fica doido, porque entra muitas questões que vão embaralhar um pouco a nossa cabeça, pelo menos a minha, toda vez que eu estudo essa questão, principalmente, como eu falei para vocês, em cima do trabalho de Denis Demarque, embaralha muito a minha cabeça, porque o problema da gente analisar e colher esses sintomas dos medicamentos é que toda droga ela faz duas coisas, né? E Hahnemann nos trouxe isso de maneira muito boa. Ela vai causar inicialmente um efeito primário, né? Que é a ação dela mesma sobre o organismo, e após isso um efeito secundário, que é um efeito de reação do organismo àquela droga, né? Então e aí é que começa a ficar um pouco difícil a compreensão, porque como analisar de fato quais são os efeitos da droga, quais são os efeitos de reações à droga, né? De reações do organismo à droga. E é aí que está o grande porquê de ser um pouco perigoso a gente só utilizar a toxicologia para colher sintomas, né? Colher sintomas dos medicamentos. Então, por quê? Porque a toxicologia
Quando vamos imaginar, por exemplo, uma intoxicação por arsênico, né? Você imagina como que deve ser isso? As reações do organismo, elas são brutais, né? Elas são muito violentas, elas são muito inatas. Imagina, né, uma intoxicação aguda, muito forte, né? Então, existe muita reação do organismo. Ali você não consegue ter um quadro, de fato, um quadro realmente verdadeiro de uma moléstia, né, de uma doença natural, de uma enfermidade natural. Então, isso fica muito, muito difícil. Sendo assim, se faz muito necessário as experimentações no homem-são com os remédios homeopáticos. Porque o que Hahnemann começou a perceber, e os outros, né, discípulos também, cada vez mais que você abaixava a dose, né, diminuía a concentração dessa droga. Então vamos imaginar uma grande concentração, né, de arsênico, e aí então você vai diminuindo essa concentração e vai tornando esse arsênico um remédio homeopático, vai diminuindo a concentração dele, né? O que começou-se a observar que cada vez que isso fosse sendo realizado, cada vez mais iria diminuindo as reações do organismo à droga e cada vez mais iria aumentando as reações que eram somente primárias, primitivas, que eram somente da droga, né? E é por isso que as experimentações no homem-são com drogas infinitesimais, com os remédios homeopáticos, são as mais importantes e são as mais ricas, porque elas vão demonstrar de fato enfermidades naturais, elas vão demonstrar de fato uma moléstia, né? Algo que atinge todo o organismo de uma forma mais límpida, né? De uma forma mais verdadeira, vamos colocar assim. Só que tem um problema, isso tudo está inserido na matéria médica, né? A matéria médica, ela tem isso tudo. Então ela tem a parte de toxicologia, ela tem a parte de observação clínica, ela tem a parte principalmente de experimentação no homem-são, né? E o mais interessante, os medicamentos são variados, né? Então, como a gente estava vendo na nossa live de experimentação no homem-são, não dá para você intoxicar alguém. Bem, dá, mas, né, você não acha um relato de intoxicação por natro muriático, né? Sal de cozinha. Você não acha um relato de intoxicação por licopódio, né, que é um negócio que em estado natural não causa nada no corpo humano. Uma intoxicação por silícia. Então, geralmente, e já nós temos outros remédios, outros medicamentos que em estado natural podem matar, né? O próprio arsênico, a beladona, a laquesis, né? Que é o veneno do surucucu. Então, é muito interessante essas questões, porque enquanto alguns remédios eles estão na matéria médica somente por causa da experimentação no homem-são, como por exemplo natrum, licopódio, né? Outros estão também por conta da intoxicação, da observação clínica e da experimentação no homem-são, né? Então a gente pode ver aí que algumas matérias médicas, algumas não, né? Mas a matéria médica em si, ela vai ter medicamentos onde vão estar ali intoxicações, experimentação no homem-são, e ao mesmo tempo vai ter medicamentos ali, por exemplo, o licopódio, onde isso não vai existir, só vai existir a experimentação no homem-são, porque só através dela você observa um quadro sintomatológico, um quadro patológico, né, no homem-são. Então só através da experimentação, por exemplo, com o licopódio, é que a gente sabe que o licopódio pode ser usado na homeopatia. Porque se não fosse isso, o que vai fazer com aquele negócio? Nada. É a mesma coisa do natrum, né?
e são remédios absolutamente, incrivelmente importantes para a gente. Então são questões muito, realmente muito fascinantes da homeopatia, né? E aí entra algumas questões um pouco complicadas, porque esses remédios, esses efeitos primários e esses efeitos secundários, eles se confundem, né? Porque você imagina você fazendo uma experimentação na pessoa, ou você imagina uma pessoa intoxicada, né? E o que acontece? Muitas vezes, a intoxicação, você colhe um quadro de intoxicação de uma pessoa e você colhe um quadro de experimentação numa menção. Vamos imaginar o arsênico, né? Você colhe esses dois quadros. Às vezes, quer dizer, até mesmo muitas vezes, as coisas que acontecem nesse quadro e nesse quadro aqui podem ser opostas. E às vezes geralmente são. Porque como eu disse para vocês, geralmente na intoxicação, o que acontece abundantemente é o quê? Uma grande e ampla reações do organismo à droga, né? É uma quantidade muito grande de reações do organismo. Já na experimentação, na menção, isso já quase não acontece. Acontece mais reações primárias, primitivas, que são reações da droga no organismo. Então a gente vê essa disparidade e muitas vezes é isso que leva a existir na matéria médica até mesmo modalidades contrárias, né? Que às vezes até os estudantes de homeopatia ficam, né, até um pouco atormentados com essas questões, porque muitas vezes um remédio melhora quando está em repouso, mas também piora quando vai fazer um exercício físico. E aí? O que eu busco aí? O que eu uso aí? Então, são questões realmente que, para mim, pelo menos, eu acho bem complicadas da gente entender. Mas é interessante que tem um trecho aqui no livro do Dr. Denis Demarque, que ele vai falar o seguinte, tá? Eu acho bem interessante essa parte. Sob essa última condição, a nux vomica, a brionia, o veratrum e outros se revelam tão eficazes contra a diarreia rebelde quanto contra a constipação crônica. É o que a gente estava falando, né? Efeitos contraditórios, opostos. Os narcóticos nos prestam serviço tanto contra as superexcitações nervosas e as exaltações maníacas, como contra as paralisias, o torpor e o estupor, e da mesma forma com relação a todos os medicamentos, sem exceção. De maneira que aquilo que, na prática, menos nos preocupa é o caráter primitivo ou consecutivo de um sintoma. Ou seja, o que né, está sendo colocado aqui é que na prática, no exercício prático da homeopatia mesma, muitas vezes esse sintoma é primitivo, esse sintoma é de uma reação secundária do organismo, muitas vezes isso não se faz necessário, né? Olha lá. É o caráter primitivo ou consecutivo de um sintoma ou de um estado patológico tomado isoladamente. Caso, no entanto, o resto dos sintomas justifique a escolha feita por nós. Porém, o que convém retificar, antes de mais nada, é essa história errônea de que todos os efeitos que sobrevêm na primeira metade do período de duração da enfermidade medicinal são efeitos primitivos, e todos os que se manifestam mais tarde são consecutivos. Porque muito tentou se fazer, pessoal. Olha, a experimentação vai começar. Tá, nos 5 primeiros dias é só efeito primitivo da droga. Os outros dias são só efeitos consecutivos, são só efeitos secundários. Não dá para falar isso. Não dá, isso não tem, não é 1 mais 1, tá? Então, mais uma coisa que complica, né, nosso entendimento. Mas na prática, o que Denis Demarque quer dizer é que na prática mesmo, isso
meio que não importa, tanto assim, né? Olha lá. Pouco importa, na prática, distinguir nas patogenesias os diversos efeitos, todos os sintomas tóxicos ou patogênicos, primitivos ou secundários, podem servir de indicadores analógicos. Prestem atenção nessa parte agora. De acordo com a valorização hierarquizada. Vou repetir. De acordo com a valorização hierarquizada. Léo, eu posso pegar um paciente e buscar tudo e juntar tudo numa coisa só e escolher um remédio? É aí que a gente vai ver agora. Se você geralmente faz isso, você geralmente tem errado bastante o remédio e as coisas não têm dado muito certo. Exatamente por esse fato, né? Quando você quer pegar tudo, fica complicado, porque na verdade você não está nem sabendo para que lado você quer ir. Vamos ver um pouco mais aqui. Os mais individuais sintomas subjetivos ou objetivos raros, mentais e gerais, têm o máximo valor. Os outros continuam tendo interesse no terreno de síndrome funcional ou da lesão tissular eletiva. Conforme os casos e a técnica de individualização que deverá variar. Ou seja, a técnica que você usa para individualizar o paciente precisa variar. Você necessita saber, olha, agora eu quero tratar dessa forma para aquilo. Não, agora eu quero tratar dessa outra forma para aquilo outro. Tá? Então, por exemplo, individualização sobre uma sintomatologia funcional localizada. Na homeopatia sintomática, às vezes útil a título de paliativo. Ou seja, você consegue achar remédios e dar remédios para os pacientes usando uma hierarquização focada nessa questão. Tá? Agora uma próxima. Individualização sobre uma síndrome mórbida, centralizada numa lesão que conquistou, na evolução da doença, um lugar de primeiro plano. Se o medicamento indicado pelas modalidades individuais próprias do doente excede ou não, é suficiente para provocar a reação salutar. Mais uma e a principal. Individualização sobre os sintomas característicos da personalidade do paciente. É a técnica homeopática mais pura que permite restabelecer de maneira durável o equilíbrio psicofisiológico. Falando em termos mais claros para vocês entenderem, esse último seria um pouco mais o que os unicistas vão buscar absolutamente sempre, né? E os outros dois, principalmente o primeiro às vezes, seriam que um pouco mais os pluralistas estariam buscando geralmente, né? E até por conta disso que se faz necessário usar um pouco vários remédios, né? Mas é isso. Basicamente o que a gente consegue tirar de proveitoso mesmo dessas questões nós precisamos saber o que nós queremos buscar, de que maneira nós queremos buscar e para qual finalidade nós queremos buscar. Não, eu vou juntar tudo, eu vou pegar todas as coisas, a lesão tissular, as questões mais específicas, peculiares do paciente, não vai funcionar. Tá? Não, eu quero achar o simílimo, né? Semana agora, no sábado, nós tivemos uma aula só sobre como buscar o simílimo lá na nossa plataforma do Lições de Homeopatia. Então, eu quero participar, eu quero ver. Na descrição nós temos lá o link para você se inscrever na plataforma, tá? Mas está lá. Então, foi muito que a gente falou na aula de sábado. É necessário escolher, olha, eu quero achar o simílimo, tá? Então eu tenho que só escolher coisas que são referentes ao paciente,
e não que são referentes à doença, são reações da doença, tá? Tem que escolher sempre coisas que são da personalidade do paciente, da constituição genética inata do paciente, né? Então, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí rapidinho, que a gente já está terminando a live também, tá bom? Lembrando, tá, todo mundo que está aí, que essa live ela vai ficar no ar apenas por uma semana. Ou seja, na segunda-feira que vem ela sai do ar para entrar a da segunda-feira que vem. Por quê? Porque a gente está agora, né, vai passar a ser assim, porque a gente vai priorizar para manter essas lives eternamente, né, falando, na plataforma do Lições de Homeopatia. Então só vai ter essas lives eternamente as pessoas que estão inscritas na plataforma, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria falar por hoje. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos terminar a live. Foi um prazer, tá, pessoal? Eu agradeço a todo mundo que assistiu aí, que nos acompanhou. Tenham uma boa noite e até amanhã. Fiquem aí, compartilha a live, tá? Tira um print, posta aí no seu story, marca a gente reposta aqui também. Vamos divulgar a página para mais pessoas conhecer e a gente formar essa comunidade de estudo continuado em homeopatia, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.